Olá, povo querido, queridos irmãos, graça e paz a todos, que Deus abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu quero alguns minutos da sua atenção, você que me ouve agora, eu tenho certeza, você que me ouve em algum lugar, vai valer a pena você ouvir essa mensagem no nome do Senhor Jesus. Bom, queridos, no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 29, João 3:29 diz assim: O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se alegra por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Observe que João aqui, ele não está mais falando na qualidade de noiva, mas ele está falando aqui na qualidade de amigo. Quem tem a noiva é o noivo. E o amigo do noivo, observa que agora ele está falando de si. O amigo do noivo está falando dele. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se alegra por causa da voz do noivo. E esta alegria já se cumpriu em mim. Observa que para que a alegria do Espírito Santo se cumprisse em João, a Bíblia diz aqui que ele ouviu, a partir do momento que ele ouviu, a alegria do Espírito Santo passou a se cumprir na vida dele. No livro de Romanos 14:17, Romanos 14:17, a Bíblia diz que o reino do céu não é comida nem bebida, mas alegria, justiça e paz no Espírito Santo de Deus. E essa alegria que na vida de João se cumpriu, a alegria do Espírito Santo. Veja que ele diz: o amigo do noivo que está presente e ouve, muito se alegra. Ele está falando dele. Ele está se colocando aqui como amigo de Cristo, né? E aí ele diz: o amigo do noivo que está presente e ouve, muito se alegra. Ou seja, a partir do momento que ele passou a ouvir, a alegria do Espírito Santo passou a se cumprir nele próprio. Então, a partir do momento que alguém ouve a voz do Espírito Santo, essa alegria, de igual modo, começa a se cumprir na vida daqueles que ouvem. E quando eu falo ouvir a voz do Espírito Santo, não é com o ouvido humano. A voz do Espírito Santo se ouve na sensibilidade do coração. Se ouve com o coração. A voz de Deus não se ouve de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não se ouve com o ouvido humano, mas com a sensibilidade do Espírito. A voz de Deus se ouve com o coração. E quando alguém, independente de quem, ouve a voz de Deus, na sensibilidade de espírito, ou com o coração, a partir do momento que alguém a ouve, começa a viver essa alegria, chamada alegria do Espírito Santo. Só basta que a ouça. E quando alguém a ouve, o próprio Espírito Santo causa naquele alguém que a ouve aquela sensibilidade de espírito, aquela alegria de dentro para fora, porque ouviu com o coração. Alguém que a ouve, a voz de Deus, como João ouviu aqui, ao ponto ele diz que o amigo do noivo está presente e ouve muito, se alegra. Ou seja, quando alguém a ouve, começa a causar naquele alguém aquela sensação de paz, aquela sensação de alívio, aquele refrigério na alma. Alguém que ouve a voz de Deus, a própria palavra, o poder do Espírito começa a causar no coração daquele alguém aquela mudança, aquela transformação. O Espírito Santo, quando alguém ouve, ele começa a trabalhar na vida daquele alguém de dentro para fora. Por quê? Porque aquele alguém ouviu a voz de Deus. Então você que me ouve agora, para que a alegria do Espírito Santo se cumpra em você que está me ouvindo, ou para que o Espírito Santo te tome pelas mãos, te fortaleça, para que o Espírito Santo te dê graça, para que o Espírito Santo torne teu amigo, para que ele possa andar contigo, para que ele possa ir com você aonde você for, para que você tenha sempre a direção de Deus, ou para que você seja cuidado por ele o tempo todo.
Basta que com o coração você a ouça. Basta que você tenha essa sensibilidade no coração, essa identificação de espírito, do teu espírito com o Espírito de Deus. A partir do momento que alguém tem essa identificação com Deus, essa comunhão, a partir do momento que alguém ouve a Deus com o coração, como falei, o Espírito Santo começa a agir na vida daquele alguém. Ou essa alegria começa a se cumprir. Há muitas pessoas que vivem oprimidas. Há muitas pessoas que vivem tristes, sofrendo. Há muitas pessoas que vivem alguns depressivos. Há outros que não conseguem se libertar de um vício. Outros não conseguem ter em paz. Outros não conseguem ter uma noite de tranquilidade. Há tantas pessoas que sofrem tanta coisa. E tudo que alguém, acredite em você, precisa fazer para você ter noite de tranquilidade, para que você tenha paz, ou para que você seja feliz, é ouvir a voz do noivo, como João disse aqui. O amigo do noivo que está presente a ouve, muito se alegra por causa da voz do noivo. A voz do noivo, ela causa essa alegria de dentro para fora. Então, a partir do momento que você ouve essa voz, ele causa alegria no coração daqueles que a ouvem. Quando você ouve a voz do Espírito Santo, ele causa em você essa paz. Quando você ouve a voz do Espírito Santo, ele causa em você, ou gera em você de dentro para fora, essa alegria chamada alegria do Espírito Santo de Deus. Para finalizar, no 30 ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, quanto mais você se diminuir, quanto mais você se esvaziar de si mesmo, mais alegria do Espírito Santo em você. Basta que comece pelo ouvir, ouvindo. A partir do momento que você ouve, passa a haver uma mudança na vida daqueles que a ouvem. A partir do momento que alguém ouve a voz do Espírito Santo, passa a haver uma transformação na vida daquele alguém. E a alegria do Espírito Santo na vida daquele alguém se cumpre. Por isso que João deixou bem claro no 29. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se alegra por causa da voz do noivo. Ele diz: esta alegria já se cumpriu em mim. Essa alegria já se cumpriu nele. Ele está dizendo assim: eu já bebi da água desta fonte. Ou seja, se você ouvir, você pode ser saciado agora. Se você ouvir, o Espírito Santo pode te visitar agora. Se você ouvir, nesse exato momento, ele pode te tomar pela mão, te levantar, te fazer mais forte do que nunca, te fazer vitorioso, vitoriosa, vencedor, vencedora. Ele pode te visitar, descer aí na tua casa, no teu trabalho, no hospital, aonde você me ouve agora. Se aí você ouvir a voz do Espírito Santo, ele vai descer aí, vai te tomar pela mão e essa alegria vai se cumprir na tua vida. A alegria do Espírito Santo. Se você ouvir agora a voz do Espírito Santo, aí ele vai descer, vai te visitar e vai te libertar das algemas, das prisões, da tristeza, vai te fortalecer, vai te renovar, tu vai sentir um poder, tu vai sentir uma glória, tu vai sentir uma força, tu vai sentir o toque do Espírito Santo lá no fundo da alma, de maneira que vai arrancar lágrima, aonde vai sumir a tristeza e ele irá te alegrar de todos os dias. Basta que você ouça a doce voz do Espírito Santo. Tá bom? Queridos, eu vou ficando por aqui. Mas que você possa entender que para que a alegria do Espírito Santo se cumpra na sua vida, basta que você ouça a voz do Cristo. Tá certo? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Até a próxima, em nome de Jesus.